Olá! Para inserirmos uma tabela no Word, temos de aceder ao separador Inserir e depois escolhemos Tabela. Podemos escolher um valor para a tabela, de número de colunas e número de linhas que já esteja aqui disponível, ou então inserir tabela. Eu vou escolher uma tabela com 9 linhas e 9 colunas e vou fazer OK. Vou querer que tanto as linhas como as colunas tenham o mesmo valor. Então, basta-me carregar aqui neste retângulozinho para selecionar a tabela toda, clicar com o botão do lado direito e vou às propriedades da tabela e vou escolher o tamanho da linha de 1 cm e o tamanho da coluna para 1 cm. Vou fazer OK e já tenho aqui uma tabela quadrada. Agora vou inserir alguns números aqui, que é para depois vermos os alinhamentos. Aqui vou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e falta-me aqui 1. Pronto. E agora vou ver os alinhamentos dos números ou do texto das minhas que estão incluídos em cada uma das células. Por exemplo, vou querer que este 2 apareça aqui no meio desta célula. Então, tem que estar na célula que tem o 2 e vou ao separador Esquema e no grupo Alinhamento, eu vou escolher a opção que diz Alinhar ao centro. Automaticamente o texto vai para o centro da célula. Se eu quiser alinhar ao centro, mas à direita, carrego aqui. Se eu quiser deixar como está a alinhar a parte superior à esquerda. Aqui vou alinhá-lo inferiormente. Aqui vou alinhá-lo à direita, mas superiormente. Aqui vou alinhá-lo em baixo e aqui ao centro. E depois penso que me falta também este ao centro. E depois já não sei qual é que me falta. Pronto, não interessa. Viram como é que se faz o alinhamento do texto nas células? Não é andarem a carregar em espaço. Está bem? É utilizando estas opções de alinhamento que estão no separador Esquema e no grupo Alinhamento. Agora, vou formatar os limites da minha célula. Vou querer aplicar um limite grosso à volta da minha tabela. Então, vou selecionar a minha tabela e vou ao separador Estrutura. E no separador Estrutura eu vou escolher a opção que diz Limites de página. Vai-me abrir a janela dos limites e sombreados. Eu vou escolher a opção que diz Limites. Como eu quero ter diferentes limites na minha tabela, eu vou escolher a opção Personalizar. Vou começar por escolher um limite grosso, contínuo, de cor laranja e depois com a largura de 2 1/4. E vou querer que este limite esteja à volta da minha tabela. Então, basta eu clicar, clicar, clicar e clicar. Já tenho a minha tabela, os limites exteriores, com uma linha contínua, cor laranja e 2 1/4 de largura. Agora, para o interior, eu vou querer colocar uma linha em tracejado. Escolho a opção tracejado, a cor quero que seja azul e quero que a largura se mantenha. Então, eu vou carregar e carregar nos limites interiores e vou fazer OK. Se vocês virem, já têm aqui a vossa tabela. Agora, vou querer ter aqui um limite grosso, não quero tracejado, e também aqui outro limite grosso, e depois aqui nos outros 3 e neste 3. Então, o que é que eu vou fazer? Começo por pôr o cursor numa das células quaisquer da tabela, que é para ter a tabela selecionada. Vou e vai-me abrir automaticamente o separador Ferramentas de Tabela e eu vou escolher o separador Estrutura. Vou escolher qual é o limite que eu quero. Eu quero um limite de linha contínua, mas quero que seja um bocadinho mais grosso
do que o que aparece por sugestão, quer que seja de um ponto. Então agora tenho que ter a opção pincel de limites selecionada, está bem? Eu já tinha, mas se não tiverem, basta carregarem. E agora, com o pincel na linha que querem, carregam e arrastam até ao fim. Vou repetir para aqui, para aqui e para aqui. E já tenho a Por exemplo, se eu quiser alterar a cor de preenchimento de algumas células, vou, por exemplo, primeiro tenho que desativar o pincel de limites, depois seleciono as células que quero alterar o preenchimento, selecionei estas 4 e ainda dentro do separador estrutura eu vou a sombreado e vou escolher a cor. Por exemplo, para aqui fazia exatamente da mesma maneira. Imaginem agora que queriam unir estas células. Para unirem estas células, tinham que selecionar as células e iam clicavam com o botão do lado direito do rato em cima da área selecionada e faziam unir células. Ou seja, já tenho as minhas células unidas.